Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou o Roberto. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar das nossas leituras do mês de abril. No mês de abril eu li 4 livros, só que 3 deles foram em e-book, então eu só tenho esse aqui pra mostrar. Eu também li 4 livros e um deles apenas foi em e-book. Então você pode mostrar mais livros, Eu posso, olha só. Posso começar? Livros, Pode. O primeiro livro que eu terminei no mês de abril foi Lobo de Rua, da Jana Bianchi. É um livro brasileiro, só tem no Kindle, então vou deixar pra vocês comprarem em e-book. Eu comentei desse livro num outro vídeo que eu fiz, que foi Livros pra Ler em um Dia, porque ele é super curtinho. E nesse livro a Jana conta a história de um menino de rua que se transforma num lobisomem e de um lobisomem mais velho que vai ajudar esse menino de rua a passar por essa transformação. É uma história muito triste, muito bonita. Eu acho que a Jana tem um domínio da língua portuguesa muito bom e é bem interessante observar isso, porque, não sei, às vezes a gente tá acostumado tanto a ler tradução e tudo mais, que quando a gente lê um livro brasileiro tem um estranhamento, mas eu achei que a escrita da Jana é super legal. A gente também entrevistou a Jana aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também pra vocês darem uma olhada, e foi um livro que eu li rapidinho e gostei muito. Bom, gente, como eu falei, eu li 4 livros no mês de abril. Historicamente, abril costuma ser um mês ruim pra mim, 2018 não foi diferente. Pode ser uma combinação de aniversário da Gabi, meu aniversário, nosso aniversário de namoro, Veda e Inferno Astral, mas dos 4 livros que eu li, 3 foram físicos e só um foi em e-book. Foi justamente um que a Gabi também leu e nós vamos falar pra vocês dele no final do vídeo. Então o primeiro livro que eu li em abril foi o Mistborn Segunda Era, Os Braceletes da Perdição, que é o terceiro livro da quadrilogia nova do Brandon Sanderson que se passa no mundo de Mistborn. Eu prometi pra vocês que depois que eu terminasse esse livro eu ia fazer uma resenha da trilogia pra vocês. Eu prometo e eu vou cumprir. Ela foi publicada pela Leia, conta com tradução do Alexandre Martins. Esse infelizmente foi o livro que eu menos gostei da trilogia até agora. Eu tenho que reconhecer que Brandon Sanderson a gente lê porque a gente quer se divertir, não é necessariamente uma literatura que se engaja em grandes questionamentos ou coisas do tipo, mas às vezes eu sinto que o Sanderson exagera nas piadas e também o final tanto desse quanto do segundo, eu achei que foi um final assim meio golpe baixo. No mês passado eu fiz pra vocês um vídeo dizendo algumas séries que faltava eu ler o último livro, e aí eu peguei pra ler Magnus Chase e os Deuses de Asgard, O Navio dos Mortos, que é o último livro da trilogia do Magnus Chase, que eu já tinha recebido da Intrínseca no fim do ano, só que minha mãe e meu irmão pegaram pra ler, então eu não tinha tido tempo de ler. Esse livro aqui tem a tradução da Regiane Winars, que foi lançado simultaneamente aqui no Brasil, e eu já vi que eles vão lançar o do Apollo aqui também, assim que sair, só que eu ainda não li os outros 2 do Apollo, então eu preciso fazer isso. Vou fazer uma resenha dessa trilogia pra vocês, ou uns 5 motivos pra ler, porque eu acho ela muito interessante. Esse livro aqui segue a formulinha do Rick Riordan, né, dos livros do Percy Jackson e tudo mais, de você ter um grupo de semideuses, ou no caso aqui em Heijar, não falo nórdico, sei lá, que tem que destruir um grande deus que tá querendo destruir o mundo, mas aí eles têm várias provações pra passar e tudo mais. Só que esse livro é muito divertido, tem diálogos excelentes, o Magnus é muito sarcástico, ainda mais que o Percy Jackson, e eu adorei. Eu li super rápido, eu dei muita risada lendo. E se você quiser ler, você não precisa ter lido os livros do Percy, você pode ler só a trilogia do Magnus Chase, eu acho que você vai entender o que tá acontecendo. O segundo livro que eu li em abril foi O Piquenique na Estrada, dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, que foi publicado pela editora Aleph, conta com tradução diretamente do russo, da Tatiana Larkina. Eu espero estar pronunciando o nome dela corretamente. Tatiana, se você quiser vir aqui comentar, fica à vontade. Essa história me lembrou um pouco a trama de Aniquilação, do Jeff Vandermeer, que vocês conferem o vídeo aqui no canal. Os alienígenas chegaram aqui, deixaram um monte de coisa e foram embora. E aparentemente nós somos tão insignificantes para eles que é capaz que eles nem tenham percebido a nossa presença aqui. E o que acontece é que muitos desses artefatos são importantes para a ciência, para o comércio e etc. E aí você tem os stalkers, que são pessoas que entram nessas zonas em que os alienígenas estiveram para recuperar alguns desses objetos e vendê-los, e são missões muito perigosas porque esses objetos podem ser muito prejudiciais para a saúde humana. Eu gostei bastante. Esta edição conta com um prefácio escrito pela Ursula Le Guin, que é muito bom, e uma entrevista no final com o Boris Strugatsky, que fala um pouco sobre o livro. Eu gostei bastante assim da ambientação, eu achei que é uma ideia interessante e executada com humor. É uma das coisas que me incomodou em Aniquilação, que eu falei que tem uma trama parecida, é que o Aniquilação era muito
sério, muito denso e tal. Esse aqui não, ele é muito divertido, ele tem um protagonista que não é um cientista, ele não é o salvador do mundo, ele é um cara comum e ele tem os defeitos dele e eu achei isso muito interessante, vai fazer parte do Clássicos da Ficção Científica em breve, então fiquem de olho. Seguindo com minha missão de terminar de ler todos os livros da Torre Negra, eu li o 6º livro, A Canção de Susana, que é do Stephen King, com tradução do Mário Molina. Eu vou falar mais aprofundadamente desse livro pra vocês quando eu terminar de ler o 7º e fizer aquele vídeo do diário de leitura e tudo mais. Adianto que eu gostei, é um livro mais curto que os outros, ele foi super rapidinho de ler, eu acho que ele tem, sei lá, metade do tamanho do quarto, alguma coisa assim. E foi por um caminho que eu não esperava. Essa história está indo por um caminho que eu não vislumbrei quando eu comecei a ler, mas que tem tudo a ver com a história. A gente continua acompanhando o nosso Catete, só que agora eles têm que resgatar um personagem lá, e aí se passa em vários pontos de vista, e às vezes você até cansa um pouco, você fala, cadê aquele personagem? Mas tá no outro ponto de vista, você vai ter que ficar esperando o autor voltar nele. Eu gostei, e eu não comecei o 7º ainda, porque eu quis ler algumas outras coisas antes de ler o último, porque eu tô naquela, tipo, quero acabar de ler essa série e... ai, não quero acabar de ler essa série, ela tá tão boa. Mas enfim, logo sai a resenha pra vocês do 6º e do 7º. E por último dos livros físicos que eu li em abril, eu li De Volta para Casa, da Shannon Maguire, lançamento da editora Morro Branco, conta com tradução da Anadette Duarte. Esse é um livro com uma ideia sensacional. É uma escola para crianças que fizeram uma passagem para um outro mundo, né, para o mundo mágico e tal, e voltaram e não estão conseguindo lidar com o nosso mundo, a realidade, digamos, né, delas. Existem outras escolas, existem escolas para crianças que foram para esses mundos e não querem voltar para lá porque elas ficaram traumatizadas, enquanto essa é uma escola das crianças que foram para esses outros mundos e querem desesperadamente voltar para lá. Eu achei uma ideia muito boa. Esta é uma autora vencedora de prêmios importantes como o Hugo, Locus, o Nebula e etc. Eu só não achei a execução de tudo isso. Esse é um livro que você pode ler assim em 2 dias ou até mesmo em 1 dia, se você pegar ele com firmeza, assim, que nem a Gabi falou no vídeo dela de livros para ler em 1 dia. Nem eu, nem ela lemos ele em 1 dia, mas eu gostaria apenas que a autora tivesse explorado um pouco mais a própria ideia que ela teve. Tipo, eu gostei do livro, mas eu achei que ela desperdiçou uma oportunidade de ter escrito um livro assim, mais complexo, mais aprofundado, mais interessante. Por último, no mês de abril, além do livro que eu li com o Roberto, que a gente vai falar depois, eu li O Amante da Princesa, da Larissa Siriani, é lançamento da Larissa. A gente fez alguns vídeos no Vai Dar Com Ela, a Lari tá sempre aqui no canal. Eu já li outros livros dela, inclusive esse que eu li com o Roberto. E esse aqui é totalmente diferente das coisas que eu tô acostumada a ler, porque é um romance histórico e meio hot. Eu não tô acostumada a ler essas coisas, vocês sabem que eu tô acostumada a ler fantasia, ficção científica, essas coisas. E foi uma leitura bem divertida. A Lari tem ótimos diálogos nesse livro, tem ótimas descrições de ambiente, você consegue entender do que ela tá falando, se situar na cena. E eu achei isso muito interessante. Eu fiz uma resenha, se vocês ainda não viram, deem uma olhada, porque daí vocês sabem mais desse livro. E se vocês gostam de livros desse tipo, romance histórico, eu super indico esse aqui pra vocês, porque afinal de contas é brasileiro, de uma autora super fofa, e a gente vai estar, assim, lendo um bom livro. O livro que a gente leu em comum, no caso, foi um e-book, que é uma novela, né, um conto da Larissa Siriani e do Léo Oliveira, chamado Todos Nós Vemos Estrelas. A capa está aqui no meio de nós dois, ó, viu? Pronto, sumiu. O que você achou, Rob? Eu falei com a Larissa um dia que ela veio aqui em casa pra gravar com você, falei que eu nunca tinha lido nenhuma coisa dela e que isso tava me deixando com vergonha, mas é porque a Larissa escreve romances e histórias adolescentes que normalmente não são minha praia. E esse que a Gabi me emprestou o Kindle dela pra eu ler essa pequena história da Larissa, e ela falou, tipo, lê essa aqui que é pequena, se você não gostar, você não precisa ler mais nada. Eu gostei. É uma história de Natal, né? Vamos explicar do que se trata. A Larissa e o Léo lançaram essa história no Natal, a história de uma menina que tá lendo um livro de fantasia épica, e aí o personagem principal do livro aparece no quarto dela, e é isso aí. Tipo o Brandon Sanderson misturado com o seu maior pesadelo, sabe? Eu ia ficar apavorado se eu encontrasse um personagem de uma história no meu quarto, sabe? Foi. E assim, a história tá indo lá, uma fantasia épica e tal, e aí tem um corte e a menina tá lendo o livro e eu fiquei tipo, ué, não era isso que eu esperava? Mas eu gostei. É inusitado, realmente. Eu achei divertido, eu vou deixar no link também pra vocês darem uma olhada. Eu achei divertido também e eu gostei dos diálogos, eu gostei dos diálogos, isso é um elogio grande, viu, Larissa? Porque há muito escritor aí não sabe escrever diálogo, mas você até que escreve bem. Bom, gente, então esses foram
foram nossos livros lidos no mês de abril. Eu acho que em número de páginas eu li mais, mas isso não importa. Eu queria ter lido mais, mas teve meu aniversário, teve nosso aniversário de namoro. Teve meu aniversário. Acabei não conseguindo ler. Teve Veda, não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Não consegui terminar o livro da Annie Leck, vai ter que ficar pra esse mês agora de maio. Eu consegui terminar no dia 1º de abril, aí eu falo pra vocês no próximo vídeo, mas a gente já vai ter feito uma live sobre o vídeo, então, sobre o livro, então vocês vão estar sabendo. 1º de abril? Maio, 1º de maio. Eu também li metade do Nome do Vento, não deu tempo de terminar. Eu vou acabar falando pra vocês o que eu achei no vídeo das leituras de maio, mas já aviso que tô gostando pra todo mundo que ficou me perguntando nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Clique no sininho para não perderem nossas notificações. Comenta aí que livros você leu, se você já leu alguns dos livros que a gente leu. E até a próxima. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.